escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Amados e preciosos ouvintes, que até você, neste momento, elevo as minhas muitíssima graça e as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo na vida, no coração de cada pessoa que está ao alcance da minha voz. E neste momento, com mais essa programação, digo: quem conhece Deus, senão pela palavra, senão pelas sagradas escrituras, a qual nós a tomamos em nossas mãos e com os nossos olhos direcionamos a ela e tomamos a parte mais preciosa, que é a palavra de Deus. Deus nos nossos corações, nas nossas vidas, poder manifestar Deus em nós. E eu quero estar lendo aqui no livro de João, capítulo 12, versículo 12 a seguir. Muito bem, tomando aqui no versículo 12 de João: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e sentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Encerrando aqui no versículo 16, os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Louvado seja Deus! É um motivo de poder estar mais uma vez, mediante uma escritura como esta, entrar no espírito de oração e agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos dá. Santo e maravilhoso Deus, Pai, Deus Santo é o teu nome, que quando nós tomamos a palavra e lemos, Pai,
nós podemos considerar, Senhor, que a Tua palavra, ela é tudo para nós, Senhor, para nos ajudar, para nos abençoar e fazer nós lembrar de um Deus todo-poderoso, um Deus verdadeiro, esse Deus que nunca desampara, um Deus que está sempre ao nosso lado, sempre dentro de nós, nos nossos corações, na nossa alma, no nosso ser. Pai bendito, Pai amado, receba a minha oração, meu agradecimento aqui nesse momento, como eu oro, Pai, aqui pedindo, Senhor, as Tuas bênçãos, Pai, em favor do Filho do Senhor que irá trazer mais uma porção da palavra, Senhor, e que o Senhor possa abençoar, meu Deus. Sei que é o Espírito Santo que manifesta, que traz a palavra com vindicação, com entendimento. Portanto, Senhor, ajuda nós, abençoando-nos, Pai, a compreender, Pai, as Escrituras do início de Gênesis a Apocalipse, Pai, porque é só o Senhor, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom dia, preciosos e amados irmãos e irmãs. Firmes, possais todos continuar na convicção e na fé. O pecador revestido. Nós devemos procurar vestes espirituais tanto quanto ou mais profundamente do que vestes naturais. Quando Adão e Eva caíram lá no Jardim do Éden, desobedecendo às instruções do Criador. E agora veio algo, veio o coração deles, veio, a Bíblia mostra, e agora o que vamos fazer? Eles se viram nus. Então ali, a primeira vez que o homem se sentiu nu e a mulher. E eles fizeram para si aventais de folhas, é o que eles acharam, para cobrir a nudez física. Eles encontraram folhas grandes ou pequenas, não sei como fizeram, mas fizeram aventais para cobrir a nudez. E o tempo se passou e desde então se usa vestes naturais. Mas então Cristo veio e Ele tomou sobre si a culpa, a ignomínia do pecado, atingiu as profundidades da miséria, para libertar a raça que fora arruinada. Mas a alma ficou, o espírito, mas o corpo estava coberto. Mas agora a mente estava aberta, descoberta para receber pensamentos imundos, imorais. O coração estava pronto e disposto a matar, a destruir. Então, desde então, a humanidade caminha nesta maldade de destruição, de matar, de roubar, de aleijar as pessoas, espancar. Mas veja bem, assim como não há um só Deus,
Porque existem deuses. Quando Adão deixou de crer na palavra de Deus, ele deixou também que forças malignas passassem a dominar o seu interior. Exatamente. E desde então, a maldade passou a ser própria do ser humano. Ele já nasce inclinado. E Paulo fala sobre isso em Romanos 3:11, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é fato. Então não existe só um Deus verdadeiro, sim. Que nos enviou o Filho Jesus, sim. A verdade, a luz, o caminho. Agora, às vezes se cria muitos caminhos para ver se conseguem chegar aos céus. A vida outra vez. O exemplo nós encontramos logo no início de Gênesis, a tentativa de chegar aos céus com suas próprias mãos, construindo uma torre chamada de a Torre de Babel, que poderíamos chamar Torre da Confusão. Imagine bem o que é o sentido desta palavra. Porque confusão, o que se vê hoje no mundo chamado evangélico? Confusão. Quando na verdade o caminho do evangelho dos céus, ele é simples. Isto quer dizer, ele não é composto. Não existem dois caminhos para o céu. Quando eu me refiro ao céu, eu não estou me referindo que os salvos morarão no céu. O céu do homem é a terra que será mudada, transformada. Viu um novo céu e uma nova terra. As velhas coisas passaram. Então tudo isso vai passar, esses desejos. O corpo vai ser transformado. Então aqui se torna o céu para os humanos. Não é propriamente o céu onde mora Deus, os serafins, os querubins, os anjos. Compreendido? É o que a Bíblia nos mostra, que os mansos herdarão a terra. Então a terra recebeu o sangue de Abel. E ele clama até hoje. Está clamando. Por isso é que Paulo escreve sobre a natureza em segundo aos Coríntios, né? Segundo aos Coríntios, creio que é o capítulo 2, o 5. Capítulo 5 fala sobre a natureza gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Mas compreendamos isto. Como não existe só um caminho, como não existe só um Deus, que tudo aquilo que você coloca na frente de Deus, aquilo se torna um Deus para você. Quando o casal, ali no Éden, Adão e Eva, colocou o ensino da serpente em primeiro lugar e ficou a ordem de Deus em segundo, ele quis abrir um caminho para si de um conhecimento maligno, de destruição. Mas nós devemos observar que tudo começou ali naquele local. Então, há um só caminho que conduz a Deus, a vida outra vez. Há um só ponto de apoio.
Agora, tudo isso mostra que há um só caminho que conduz novamente à vida. Desde o princípio até o fim do mundo, todos os filhos de Deus em peregrinação para a vida. Às vezes a gente fala para o céu, quer dizer, céu, nós vivemos com a presença de Deus e teremos a presença de Jesus na terra conosco, no reino restaurado. Porque esta terra não é de Satanás. Ele está como posseiro, dominando, levando os filhos caídos, os filhos que não recebem a Cristo, a matarem uns aos outros, a construírem bombas para a destruição, a destruírem a natureza, a destruírem-se a si mesmos, a irarem um contra os outros, assim como Caim irou contra Abel. Às vezes, como Jesus disse, é reino contra reino, é pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Dentro da mesma casa, ali está uma divisão. Às vezes o marido está contra a mulher, ou a mulher contra os filhos, e filhos tomam partido, é para o lado do pai, é para o lado da mãe, dependendo daquele que tem mais recursos, às vezes. Então, este é o reino. Este é Satanás, o seu reino que ele ofereceu a Jesus no monte da tentação. Mostrou todo o reino, os reinos da terra. Tudo isto te darei prostrar, se prostrares a meus pés e me adorarem. E por causa do reino da terra que vai chegar ao fim, que é um reino de morte, de enfermidades, de mal-estar, de insegurança, as pessoas estão deixando de obedecer às instruções para chegar ao reino eterno que Jesus Cristo veio trazer, o reino de Deus. Exatamente o que aconteceu lá no Éden, como diz Salomão, tudo que é, já foi. Tudo que existe já existiu. Mas o mundo só aumentou a iniquidade porque aumentou o mundo de pessoas, de habitantes na terra. Cada cidade que foi programada pela mente humana. Veja bem, uma cidade igual Goiânia hoje, a capital do estado de Goiás. A capital era a cidade de Goiás, chamado de Vila Boa, morei ali perto, programada para poucas mil pessoas, uma cidade que hoje já tem quase 2 milhões de habitantes. Então a cidade vira um caos, porque a programação da mente humana, ela é falha. Mas, meus irmãos, a peregrinação para o céu não apoiaram senão em um único ponto de apoio. E todos os que atravessam o oceano da vida não chegam ao porto do descanso eterno, senão guiados por uma única bússola. Essa única bússola é Cristo, o caminho para a vida eterna. Rumo a isso, ele não começou aqui apenas quando Jesus nasceu, mas ele começou já no Éden. Deus já preparou na sua mente o tempo que chegaria para que o homem pudesse novamente ser ligado outra vez à vida. É o que significa a palavra religião, religado, reconciliado com Deus. Isto é muito claro na Bíblia Sagrada e para nós compreendermos também. Agora, se os homens fazem da religião um conceito de grandeza, de vaidade,
de instrumento para enriquecimentos até ilícitos. Porque quando um pastor diz que o dízimo é dele, conforme é na mensagem a qual as pessoas, muitos, as pessoas ainda permanecem ligados, ele está completamente enganado em relação às Escrituras. Mas o pastor não pode viver do dízimo? Sim, pode viver do dízimo, porque a própria Bíblia diz, Jesus diz que digno é o operário do seu salário. Paulo explica isso. Mas não é que é dele para ele fazer o que quer. De forma alguma, para esse enriquecimento ilícito, é ilícito, porque ele está tomando algo que não é dele. É do povo, a comunidade. Todos ali podem ser beneficiários. Quem limpa o templo, quem canta, isso assim sucessivamente. Não precisaria de haver então esses cantores famintos por dinheiros também, por gravações só para vender. Agora, ele é digno do seu salário se uma pessoa compõe uma música, um hino, ou seja, uma música para aquilo ali. Ele vive daquilo. Quem deu o dom para o cantor ou para o compositor comporem os hinos, fazerem as músicas? Não foi Deus? O médico não vive do seu dom, e assim sucessivamente, tantas profissões? Assim também Deus capacita as pessoas para viverem daquilo. Bom, nós iniciamos um assunto, o pecador revestido, e com calma queremos concluir ele na próxima programação. E lembre-se disto, também o caminho rumo ao céu começou lá no Éden. Tudo que existe já existiu. Nós estamos caminhando hoje buscando tudo isto que aqueles que caminharam no passado também com a mesma fé caminharam. Muitos perderam suas vidas, muitos foram mortos, assassinados, exilados e sofreram, mas não saíram deste caminho. Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs, e amanhã a gente continua, se Deus permitir, com este título, O Pecador Revestido. Um abraço a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.